Helena observava a água subir pela rua como um monstro silencioso, engolindo tudo o que encontrava. Em poucos minutos, sua casa, seus móveis e quase todas as lembranças de uma vida inteira desapareciam sob a lama. Com Gabriel, seu filho especial de 8 anos, nos braços, ela só conseguiu correr para o abrigo mais próximo. O menino tremia, não apenas de frio, mas de medo. Helena tentava manter a calma por ele, mesmo sentindo seu próprio mundo ruir. A enchente levou tudo: segurança, rotina, lembranças. Durante dias, ela se viu perdida, sem saber para onde ir. Até que ouviu falar de uma casa abandonada na praia, vendida por um preço quase simbólico. Era sua única chance de recomeçar. A casa custava apenas $230, um valor tão baixo que fez Helena desconfiar imediatamente. Mas diante das circunstâncias, ela não podia recusar. Ao chegar ao povoado litorâneo, foi recebida por uma névoa fria que escondia o casario antigo. A casa ficava no fim de uma trilha, parcialmente coberta por dunas e cercada por um silêncio profundo. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Gabriel, porém, parecia curioso, olhando tudo com atenção. A porta principal estava entreaberta, como se esperasse por eles. A pintura descascada revelava camadas de tempo e abandono. Ainda assim, havia algo convidativo naquela estranha solidão. Ao empurrar a porta, Helena sentiu um estalo seco ecoar pela casa inteira. Uma camada espessa de poeira cobria o chão, mas, curiosamente, havia marcas recentes de pegadas. Gabriel aproximou-se de uma parede e tocou nela como se reconhecesse algo. "Lugar bom", murmurou, o que surpreendeu Helena, pois o menino raramente falava. O ar era carregado, mas não fétido, como se alguém tivesse arejado o local há pouco tempo. Cada passo levantava poeira, criando trilhas de fumaça. O sol filtrava por janelas altas e manchadas de sal. Havia móveis antigos cobertos com lençóis rasgados. A casa parecia viva. Enquanto caminhava pela sala, Helena ouviu o som distante das ondas batendo nas rochas. Aquilo a acalmava um pouco. O cheiro de maresia misturava-se com o odor de madeira velha. Gabriel encontrou uma concha no chão e a pegou com cuidado como se fosse algo valioso. A concha estava quente, o que era impossível. Helena franziu o senho, mas decidiu não assustar o menino. Um corredor estreito levava aos quartos, e ela seguiu cautelosa. As paredes pareciam ainda úmidas, talvez pelo clima da praia. Em cada canto, Helena tinha a sensação de ser observada. Era estranho, mas não exatamente ameaçador. Quando chegaram ao primeiro quarto, Helena percebeu que ele estava surpreendentemente arrumado. A cama tinha lençóis limpos, dobrados com precisão. Uma brisa suave entrava pela janela, movimentando a cortina amarelada. Gabriel sentou-se na cama como se estivesse em casa. Helena, confusa, levantou o lençol e encontrou uma moeda antiga embaixo do travesseiro. Era pesada e tinha símbolos que ela nunca tinha visto. Assim que a segurou, sentiu uma vibração leve. De súbito, a porta do quarto fechou sozinha, batendo com força. Gabriel não se assustou. Ele apenas apontou para o teto, como se ouvisse algo. "Quem está aí?" Helena perguntou com a voz trêmula. Não houve resposta. Apenas um som leve, parecido com um sussurro. Gabriel inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo palavras claras. Helena segurou sua mão, tentando protegê-lo, mas ele parecia tranquilo. A cortina voltou a se mover, embora o vento tivesse parado. A moeda antiga em sua mão ficou mais quente. Helena sentiu o coração acelerar. Algo naquela casa queria se comunicar. Uma energia estranha vibrava nas paredes. Ela respirou fundo e abriu a porta devagar. O corredor estava mais escuro do que antes, quase como se tivesse encolhido. Helena decidiu explorar o segundo quarto antes de entrar na cozinha. Ao abrir a porta, sentiu um cheiro forte de sal e algo metálico.
O quarto era menor e estava completamente vazio, exceto por uma cadeira posicionada bem no centro. A madeira da cadeira parecia molhada, brilhando à luz fraca que entrava pela janela. Gabriel ficou parado na porta, apertando a concha nas mãos. "Ele chama", disse baixinho. Helena gelou na hora. O menino nunca tinha se referido a ninguém daquela forma. "Quem chama, meu amor?" Ela insistiu. Ele apenas apontou para a cadeira. A sala pareceu ficar mais fria. A sensação de frio aumentou tanto que Helena sentiu seus pelos arrepiarem. Ela se forçou a entrar no quarto, mesmo contra sua intuição. A cadeira rangeu, sozinha, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Helena recuou rapidamente, batendo o ombro na parede. A sombra da cadeira no chão se alongou, apesar de a luz não ter mudado. Gabriel aproximou-se e tocou a sombra com a ponta dos dedos, como se fosse algo sólido. Helena correu até ele, puxando-o de volta. "Vamos sair daqui", disse firme. O menino resistiu por um segundo, olhando para a cadeira. Depois, finalmente a acompanhou. Os dois seguiram para a cozinha, que era a parte mais clara da casa. As janelas estavam abertas e o ar fresco trazia um pouco de alívio. A mesa era grande e rústica, com marcas profundas de cortes antigos. Havia uma chaleira velha sobre o fogão e Helena teve a estranha impressão de que ela havia sido usada recentemente. O cheiro de chá pairava fraco no ar. Gabriel sentou na mesa e começou a bater a concha contra a madeira, produzindo um som ritmado. O som ecoou pela casa como se as paredes respondessem. A moeda na mão de Helena voltou a vibrar. Foi então que ela ouviu uma voz distante, arrastada, chamando seu nome. "Helena". A voz parecia vir de dentro das paredes, como um lamento preso há décadas. Helena congelou, incapaz de se mover. Gabriel parou de bater a concha e olhou diretamente para a porta dos fundos. "Ele está esperando", disse sem emoção. O ar pareceu ficar mais pesado, como se a casa inteira prendesse a respiração. A porta dos fundos abriu sozinha, revelando o quintal tomado por areia. Um vento forte soprou contra eles, trazendo um cheiro de mar profundo. Helena soube que precisava descobrir quem a chamava. E por quê? Helena respirou fundo e caminhou até a porta dos fundos, sentindo o vento frio bater contra o rosto como um aviso. O quintal era amplo, mas tomado por dunas altas, como se a areia tivesse sido empurrada ali de propósito. Gabriel seguiu ao seu lado, segurando firme sua mão, embora seu olhar estivesse distante, fixo em algo que Helena não podia ver. Cada passo deixava marcas profundas na areia, que logo eram cobertas por pequenas rajadas de vento. A voz repetiu seu nome, agora mais clara, quase urgente. Helena parou, tentando localizar a direção exata do chamado. Parecia vir debaixo da casa, como se algo estivesse enterrado ali. A madeira do piso rangeu às suas costas, como se a casa reagisse à presença deles no quintal. Um arrepio percorreu sua espinha. Gabriel apontou para uma área onde a areia formava um pequeno monte. "Aqui", murmurou. Helena sentiu seu coração disparar. O ar ao redor ficou mais frio, como se aquele ponto específico guardasse um segredo antigo e inquietante. Ajoelhando-se no monte de areia, Helena começou a escavar com as mãos, mesmo sem entender por que estava fazendo aquilo. A areia parecia mais pesada do que o normal, quase úmida, como se tivesse sido regada recentemente. Gabriel ficou ao seu lado, observando atentamente cada movimento sem piscar. Após alguns minutos, os dedos de Helena tocaram algo rígido. Ela afastou mais areia até revelar uma tábua grossa de madeira, antiga, coberta de símbolos entalhados. Os desenhos eram semelhantes aos da moeda encontrada no quarto. Assim que seus dedos passaram pelos entalhes, um calor subiu pelo seu braço. A tábua vibrou levemente, como se estivesse reagindo ao toque. Helena recuou assustada. Gabriel inclinou-se sobre ela e colocou a concha no centro da tábua. Ao fazer isso, a vibração aumentou.
Um som abafado, como um batimento, veio de dentro da madeira. A voz chamou novamente. Na. Agora não havia dúvida. Algo estava chamando por ela sob aquela tábua. Helena procurou uma ferramenta na cozinha e encontrou uma antiga pá enferrujada. De volta ao quintal, ela bateu com a ponta da pá na tábua, que ecoou oco, como se houvesse um espaço vazio por baixo. O som fez Gabriel sorrir, algo raro e inquietante dada a situação. Com esforço, Helena conseguiu deslocar a tábua, revelando uma abertura estreita, escura e profunda, de onde vinha um ar gelado. A escuridão parecia viva, pulsando como um coração. Um cheiro forte de maresia misturado com algo antigo escapou do buraco. Helena sentiu suas mãos tremerem. Gabriel, porém, aproximou-se sem medo, olhando para baixo como se visse alguém ali. Ele está lá, disse com certeza. O chamado ecoou mais uma vez, agora claramente vindo do interior da abertura. Era uma voz masculina, fraca, mas insistente. Helena sentiu o impulso de recuar, mas também uma estranha sensação de dever. Algo desconhecido a aguardava ali dentro. A abertura parecia pequena demais para um adulto, mas Helena sabia que precisaria explorá-la para descobrir a verdade. Ela buscou uma lanterna na bolsa que trouxe da antiga casa, uma das poucas coisas salvas da enchente. Ao apontar a luz para dentro do buraco, viu paredes de pedra úmida, cobertas por marcas que lembravam garras. A passagem descia em espiral, estreitando-se conforme avançava. O ar que subia dali era mais frio que o vento da praia. Gabriel encostou-se ao buraco, observando em silêncio. Helena segurou sua mão por um momento hesitante, mas o menino apenas disse: "Você tem que ir." Aquilo a assustou mais do que qualquer coisa. A casa atrás deles começou a estalar, como se algo se movesse dentro dela. Helena engoliu seco, posicionou-se na abertura e iniciou a descida devagar. Cada degrau improvisado de pedra rangia sob seu peso. A voz sussurrou novamente, tão perto que ela soltou um suspiro involuntário. A descida parecia interminável, como se a casa tivesse raízes profundas que se estendiam até o centro da terra. A lanterna iluminava apenas alguns centímetros à frente, revelando umidade escorrendo pelas paredes e marcas que se repetiam como símbolos de algum ritual esquecido. Helena tentava controlar a respiração, concentrando-se em cada passo para não cair. O som da voz sumiu por alguns instantes, substituído por um silêncio denso que parecia vibrar. Finalmente, ela alcançou um pequeno corredor subterrâneo. O ar ali era diferente, pesado, mas quente, como a respiração de algo vivo. No final do corredor, havia uma porta de pedra com mais símbolos entalhados. A moeda em seu bolso começou a vibrar com intensidade. Helena se aproximou da porta, sentindo o peso da energia que emanava dela. Quando tocou a superfície fria, um lampejo percorreu sua visão. Ela ouviu a voz claramente, agora firme. "Você voltou." O chão tremeu levemente, como se a estrutura inteira respondesse ao contato. Assustada com a frase, Helena deu um passo para trás, mas a porta de pedra começou a se mover sozinha, deslizando para o lado com um som grave. Um vento quente soprou do interior da sala revelada, trazendo consigo um cheiro de sal profundo, como o de cavernas submarinas. Ela apontou a lanterna para dentro, revelando um espaço amplo e circular, com paredes cobertas de conchas, moedas antigas e objetos que pareciam ofertados ao longo de décadas. No centro, uma figura brilhante parecia se mover, mas a luz não deixava ver claramente o que era. O chão estava coberto por areia, úmida, formando um desenho em espiral. A lanterna tremeluziu, ameaçando apagar. Helena sentiu uma pressão no peito, uma mistura de medo e familiaridade. A voz ecoou pela sala, mais forte que nunca. "Helena." Ela tentou responder, mas sua voz falhou. Ao entrar completamente, a porta atrás dela se fechou, selando a saída.
O coração de Helena batia tão rápido que ela sentia o pulsar nas mãos. A figura brilhante no centro da sala começou a tomar forma. Não humana, não exatamente. Parecia feita de luz e água, movendo-se como ondas presas em um corpo. A luz alternava entre azul e dourado, iluminando as paredes da caverna. Helena deu um passo para trás, mas a voz surgiu de novo, dessa vez vindo diretamente da entidade. Eu esperei. Ela quase deixou a lanterna cair. A figura ergueu uma mão translúcida como um gesto de saudação. No mesmo instante, a moeda em seu bolso brilhou intensamente, quase queimando sua pele. A entidade inclinou a cabeça, como se a reconhecesse profundamente. Você trouxe o sinal, disse. Helena, confusa, abriu a boca, mas nada saiu. O ar na sala ficou mais denso, o suficiente para fazê-la sentir que algo se aproximava, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se estivesse desenterrando uma memória que não lembrava possuir. Tentando recuperar o controle, Helena finalmente conseguiu falar. Quem é você? Por que está me chamando? A entidade pareceu se expandir levemente, como se respirasse. Você conhece a resposta, mesmo que tenha esquecido. Aquilo fez um arrepio subir pela espinha de Helena. A figura apontou para o chão, onde o desenho em espiral começou a se mover, como se tivesse vida própria. A areia deslizou e revelou uma pedra circular com o mesmo símbolo da moeda. A lanterna falhou novamente, piscando intermitentemente. A enchente não foi um acaso, continuou a entidade. Foi o chamado se abrindo. Helena sentiu as pernas ficarem fracas. A lembrança da água invadindo sua casa veio à mente de forma diferente agora, como se tivesse sido guiada. Eu protejo seu filho, completou a figura. Isso fez Helena engolir seco. O ar mudou, tornando-se mais quente, como se aguardasse sua reação. O instinto materno fez Helena avançar um passo, mesmo com o medo dominando seu corpo. Gabriel, o que você quer com ele? A entidade não respondeu imediatamente. Em vez disso, moveu-se até a pedra circular no chão e tocou-a com a ponta dos dedos luminosos. Imagens começaram a se formar na superfície. Gabriel nascendo, seu primeiro sorriso, suas crises, seus momentos de silêncio profundo. Mas também havia imagens que Helena nunca tinha visto. Gabriel sorrindo para o mar, segurando a mesma concha que encontrara na casa. Ele vê o que outros não veem, explicou a figura. Seu filho tem o dom de ouvir o fundo. Helena levou a mão à boca, surpresa. A entidade continuou. E você? Você o trouxe de volta ao lugar certo. O ambiente pareceu pulsar, como se a própria sala respirasse com aquelas revelações. Helena sentiu sua pele formigar, tomada por uma mistura de medo e compreensão crescente. A figura aproximou-se lentamente de Helena, que recuou instintivamente até tocar a parede coberta de conchas. O barulho suave do mar parecia ecoar dentro da sala agora, mesmo sem haver água por perto. Você foi escolhida antes mesmo de lembrar, disse a entidade, sua voz agora mais clara e quase humana. A luz ao redor dela começou a diminuir, revelando contornos mais definidos. Um rosto calmo, sereno, porém impossível de visto. Helena sentiu a moeda bater contra sua perna, vibrando como um coração acelerado. A casa te chamou para concluir o que foi interrompido. Ela tentou perguntar o que aquilo significava, mas a figura ergueu a mão, silenciando-a. Seu filho abriu o caminho, mas somente você pode ouvir o último chamado. O chão tremeu novamente e a espiral de areia brilhou como se estivesse viva. Helena percebeu que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, talvez para sempre. A luz, pulsante da espiral, intensificou-se até que Helena precisou proteger os olhos com o braço. A entidade recuou lentamente, como se a própria sala estivesse assumindo o controle. O último chamado vem de onde tudo começou.
disse ela, antes de se dissolver em partículas luminosas que flutuaram pelo ar e desapareceram nas paredes úmidas. Helena ficou sozinha na câmara subterrânea, respirando rápido. A moeda continuava vibrando, guiando-a como uma bússola. Ela se aproximou da espiral, que agora girava em um ritmo constante, quase hipnótico. Quando tocou o centro brilhante, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um estrondo ecoou pelo túnel, e a porta de pedra atrás dela se abriu novamente, como se estivesse convidando-a a retornar. Helena, tonta e com o coração acelerado, sabia que precisava voltar à superfície. Algo dentro dela dizia que Gabriel corria perigo. Sem hesitar, ela correu pelo corredor escuro em direção à saída. Ao chegar à base da abertura, Helena percebeu que a subida parecia mais longa do que a descida. As paredes escorregadias dificultavam o avanço, mas a urgência a impulsionava. A lanterna piscava cada vez mais, ameaçando apagar completamente. A voz, antes forte, agora era apenas um sussurro distante, como se estivesse sendo puxada para longe. Meio caminho acima, Helena ouviu um som que gelou seu sangue, o grito de Gabriel vindo do quintal. Ela acelerou, ignorando a dor nos braços e nos joelhos. O vento sopra forte do lado de fora, como um redemoinho, furioso. Quando finalmente emergiu, o céu havia escurecido, tomado por nuvens pesadas. Gabriel estava parado no centro do quintal, próximo ao buraco, olhando fixamente para a casa. "Ele está dentro", disse em voz baixa. Helena sentiu o coração apertar. O vento abafou seus pensamentos. Algo havia entrado na casa enquanto ela estava abaixo. Helena correu até Gabriel e o puxou para longe do buraco, abraçando-o com força. O menino, porém, não demonstrava medo, apenas uma espécie de conexão profunda com algo que ela não alcançava. A porta dos fundos começou a bater, abrindo e fechando com violência, apesar do vento não estar direcionado para ela. A casa inteira parecia vibrar, como se uma presença antiga tivesse despertado. Helena tentou guiar Gabriel para a praia, mas ele resistiu, apontando para a porta. "Ele quer falar com você", disse. A frase fez Helena gelar, porque a voz da entidade tinha dito que apenas ela poderia ouvir o último chamado. Ela respirou fundo e decidiu enfrentar o que estivesse lá dentro. Com Gabriel colado à sua perna, Helena entrou novamente na casa escura. O cheiro de maresia forte dominava o ambiente. A cozinha estava diferente. A chaleira no fogão fervia sozinha, liberando vapor denso. Helena desligou o fogo, mas o vapor não parou imediatamente. Em vez disso, espalhou-se pela cozinha, criando formas quase humanas por alguns segundos. Gabriel observava tudo com uma expressão serena, como se já soubesse o que viria. A moeda bateu contra o bolso de Helena com tanta força que ela a retirou imediatamente. Assim que a colocou sobre a mesa, a concha que o menino segurava começou a vibrar também. Os dois objetos pareciam se chamar. Uma força invisível os aproximou, fazendo com que se encostassem. No mesmo instante, um estrondo sacudiu a casa. As panelas tremeram, os copos tilintaram. A porta do corredor se abriu sozinha. Uma luz azulada escapava do breu, pulsando ritmicamente. Helena, trêmula, pegou a moeda novamente. A concha permaneceu na mesa, emitindo um brilho fraco. Gabriel segurou sua mão. "Ele está lá", repetiu. A voz de Helena falhou ao tentar responder. O corredor parecia mais longo do que antes, como se a casa tivesse se estendido em silêncio para receber os visitantes. A cada passo, o chão rangia sob os pés de Helena, amplificando o eco de seus movimentos. A luz azul guiava-os como um farol sobrenatural. Gabriel caminhava à frente agora, como se soubesse exatamente para onde ir. Quando chegaram ao final do corredor, perceberam que a porta do primeiro quarto, o que tinha os lençóis limpos e a moeda, estava entreaberta. A luz vinha de lá. Helena empurrou a porta devagar. O quarto estava transformado. As paredes brilhavam como se fossem feitas de água.
ondulando suavemente. A cama estava coberta por um lençol que parecia flutuar. No centro do quarto, uma figura aguardava. Não era a mesma da caverna. Era mais sólida, mais humana, mas ainda composta por luz. Gabriel sorriu. É ele. A figura ergueu o rosto em direção a Helena, revelando traços suaves, indefinidos, como se estivesse em constante movimento. Seus olhos brilhavam como reflexos do mar ao nascer do sol. Você voltou, disse ele com a mesma voz que ecoava na câmara subterrânea. Helena deu um passo para trás, assustada. Quem é você? O que quer de nós? A figura aproximou-se lentamente, seus pés não tocando o chão. Sou o guardião deste lugar e de seu filho. Helena segurou Gabriel com força. Meu filho não precisa de você, disse com firmeza. A entidade inclinou a cabeça como se estivesse analisando suas emoções. Você está enganada. Ele foi escolhido muito antes de chegar aqui. O ar dentro do quarto ficou quente, quase sufocante. A luz ao redor dele pulsou intensamente, criando ondas de energia que balançaram as cortinas. Helena sentiu seus joelhos fraquejarem. Escolhido para quê? Helena perguntou, tentando esconder o tremor na voz. A figura virou-se para Gabriel, que permanecia tranquilo, como se entendesse tudo. Ele escuta o fundo, respondeu. Escuta o que está sob a terra, sob o mar, o que foi esquecido. Helena balançou a cabeça, confusa. Ele é só um menino. A entidade estendeu a mão para Gabriel, que a observou com curiosidade. Seu filho tem a habilidade que todos os guardiões tiveram antes, mas somente as mães abriram o caminho. Helena sentiu o coração apertar. Guardião? Caminho? Eu não entendo. A luz pulsou mais forte e o quarto começou a tremer. Conchas surgiram nas paredes, como se brotassem delas. O chão formou pequenas ondas de areia. Gabriel deu um passo à frente e Helena o segurou rapidamente, mas ele olhou para ela e disse: Tá tudo bem, mãe. A entidade aproximou-se ainda mais, sua presença preenchendo o quarto com uma energia que oscilava entre intensa e acolhedora. Há gerações, este lugar protege o mundo de algo que dorme sob o mar profundo. Algo que só desperta quando chamado. Helena engoliu seco. E por que nós? A luz brilhou, refletindo nas conchas que adornavam o teto. Porque uma enchente nunca é apenas uma enchente, respondeu ele. Foi o mar te conduzindo de volta ao seu destino. Helena negou com a cabeça. Eu perdi tudo naquela enchente. A entidade a encarou por um longo momento. Não perdeu. Foi devolvida. A frase a deixou em silêncio. Gabriel tocou novamente a concha, que brilhou em resposta. A moeda em sua mão aqueceu, como se concordasse. A casa inteira parecia ouvir a conversa, rangendo suavemente como um velho gigante adormecido. Helena sentiu uma mistura de raiva e desespero crescer dentro dela. Eu não pedi nada disso. Eu só queria um lugar seguro para o meu filho. A entidade aproximou-se mais, sem qualquer agressividade, mas com firmeza. E encontrará, disse ele, se aceitar o chamado. A luz ao seu redor diminuiu, revelando detalhes mais humanos em seu rosto. Tristeza, esperança, memória. O que acontece se eu não aceitar? Helena perguntou com a voz embargada. A entidade não respondeu de imediato. O silêncio tornou-se tão pesado quanto o ar do túnel. Finalmente ele disse: o mar vai chamar de novo, e desta vez não vai devolver. Helena sentiu um frio profundo percorrer o corpo. Gabriel tocou seu braço suavemente como se a acalmasse. Mãe, escuta. A casa inteira pareceu prender a respiração. A luz azul ao redor da entidade começou a girar lentamente, como uma corrente marinha circundando seu corpo. Gabriel caminhou até o centro do quarto, guiado por algo invisível. Helena tentou segurá-lo, mas uma força suave impediu seus passos, como se o ar tivesse se tornado sólido. A entidade observou Gabriel tocar o lençol flutuante da cama. No exato momento em que o fez, o quarto inteiro foi inundado por uma onda de luz, silenciosa
e intensa. Helena viu imagens surgirem no ar. Rostos antigos, mares tempestuosos, a própria casa sendo construída sobre uma fonte de energia luminosa. O guardião desperta quando o chamado encontra a mãe certa, disse a figura. Helena sentiu lágrimas escorrerem sem perceber. Gabriel virou-se para ela, com um brilho novo nos olhos. Eu escuto tudo agora. O chão tremeu levemente e a casa pareceu responder, viva, pulsante. Helena percebeu que não havia mais como voltar atrás. A casa vibrou como se uma força gigante estivesse se movendo abaixo dela. Helena segurou a parede para manter o equilíbrio, o coração disparado. A entidade olhou para Gabriel com reverência, como se visse nele algo que Helena ainda não conseguia compreender. O fundo desperta, disse ele, e você precisa guiá-lo. Helena deu um passo à frente, apesar da resistência invisível. Eu não vou deixar meu filho sozinho nisso. Nesse momento, a força que bloqueava seu movimento se dissipou. Ela correu até Gabriel e o abraçou. O quarto parou de tremer, como se reconhecesse a decisão dela. A entidade baixou a cabeça. Então, o caminho está aberto. O lençol flutuante pousou suavemente sobre a cama. As paredes, antes vivas, voltaram ao normal, mas o brilho azul continuou pairando no ar, suave e constante. Helena sentiu que uma nova etapa estava prestes a começar. Com a luz agora menos intensa, Helena conseguiu respirar melhor. A entidade moveu-se em direção à janela, que se abriu sozinha, deixando o vento salgado invadir o quarto. O mar está inquieto, disse. E ele estava. As ondas batiam com força incomum, visíveis mesmo de longe. Gabriel caminhou até a janela, observando o movimento da água como se escutasse uma voz que apenas ele podia decifrar. Helena se aproximou, hesitante. O que ele está ouvindo? Perguntou. A entidade respondeu sem tirar os olhos do oceano, chamados antigos, ecos de guardiões anteriores. A palavra anteriores ecoou profundamente no peito de Helena. Isso já aconteceu antes? Questionou. Muitas vezes, disse a entidade, mas nunca com alguém como ele. O comentário a fez estremecer. A casa rangeu novamente como se concordasse com cada palavra. Helena sentiu o vento tocar seu rosto, mas havia algo estranho nele. Um ritmo, um pulso, como se o ar estivesse comunicando algo também. A entidade virou-se para ela. Você foi trazida aqui porque seu coração é a ponte. A frase fez Helena piscar, confusa. Ponte? Ele assentiu. Gabriel escuta, mas só você pode responder. Helena segurou a moeda, que continuava quente em sua mão como um coração acelerado. Como eu respondo a algo que nem entendo? A entidade aproximou-se gentil, estendendo uma mão translúcida. Com coragem, Gabriel tocou sua mão. Mãe, ele está dizendo que o mar quer falar com você. Helena respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. O som das ondas ecoou mais forte, como um chamado crescente. Ela sabia que precisava ir até a praia. Era inevitável. Os três desceram juntos até a porta da frente. A casa inteira balançava levemente, como um barco ancorado. Quando abriram a porta, o vento quase os empurrou de volta, mas Helena permaneceu firme. A noite estava turva, iluminada apenas por relâmpagos distantes que riscaram o céu sem som. O mar rugia com fúria controlada. Gabriel caminhava sem medo, guiado por algo invisível. A entidade os acompanhava, sua luz refletida na areia úmida da praia. Ao se aproximarem da água, as ondas recuaram abruptamente, como se abrissem caminho. Helena prendeu a respiração. Gabriel entrou primeiro, os pés tocando a espuma retraída. A moeda brilhou intensamente. O mar começou a murmurar, não como vento ou onda, mas como palavras sussurradas. Helena finalmente ouviu. Helena. Era a mesma voz do subterrâneo, mas agora havia completar. O mar brilhou com um tom azul profundo, diferente de qualquer luz natural.
A água formou uma pequena elevação, como uma onda que se recusava a quebrar. A entidade ficou atrás deles, observando. Este é o núcleo, disse. Helena segurou a mão de Gabriel com força. A onda imóvel parecia respirar. A voz voltou, desta vez mais clara. Protejam. Helena sentiu um calor inesperado percorrer seus braços. Gabriel, ainda segurando a concha, ergueu-a na direção do mar. A luz azul foi até ela e uma coluna de água se ergueu aos poucos, revelando algo dentro dela. Helena se aproximou, o coração acelerado. A figura dentro da água parecia humana, mas estava dormindo, ou aguardando. Quem é? Sussurrou. A entidade respondeu. O guardião adormecido, aquele que protegeu antes de vocês. A revelação fez o ar ao redor vibrar. A coluna de água pulsou, iluminando toda a praia. Helena ouviu a entidade dizer: acordá-lo requer o vínculo de vocês dois. Gabriel não estendeu a concha em direção à figura. A água reagiu, formando círculos suaves. Helena, embora assustada, ergueu a moeda. Assim que os dois objetos se alinharam, a água entrou em movimento, girando ao redor deles. A voz ecoou do mar. Unidos. A luz azul se intensificou, conectando a moeda e a concha por um feixe brilhante. Helena sentiu um impacto leve, como se algo atravessasse seu peito. Gabriel sorriu, iluminado pela energia. A figura dentro da água começou a se mover, lentamente. Primeiro, as mãos, depois a cabeça. Um suspiro profundo ecoou pela praia. Ele está despertando, disse a entidade com voz emocionada. Helena segurou o filho, sentindo que estavam prestes a testemunhar algo impossível. A água recuou devagar, revelando a figura completamente. Era um homem de aparência serena, com cabelos que pareciam feitos de fios d'água e olhos fechados, ainda em transição para o despertar. Ele respirava profundamente, como alguém que retorna após décadas de sono. A entidade aproximou-se e se ajoelhou diante dele. Um gesto de profunda reverência. Meu guardião, disse. Helena observou, incapaz de desviar o olhar. Gabriel pareceu reconhecer o homem de alguma forma. Ele é o que chamava por você, mãe, sussurrou. A afirmação fez Helena tremer. O guardião abriu os olhos. Eles brilhavam com um azul impossível, um oceano inteiro preso em cada íris. Ele fixou seu olhar em Helena imediatamente. Você ouviu o meu chamado? Disse sua voz, ecoando tanto no ar quanto dentro da mente dela. E veio. Helena deu um passo para trás, tomada por uma mistura de medo, respeito e uma estranha familiaridade. Eu não sei o que você quer de mim. O guardião levantou-se, a água ainda deslizando de seu corpo como se fizesse parte dele. Eu precisava de você para despertar. Seu vínculo com o fundo e com ele, apontou para Gabriel, é o que torna isso possível. Gabriel sorria, tranquilo, como se estivesse diante de um velho amigo. O mundo acima está mudando, continuou o guardião. E o que dorme no fundo pode despertar sozinho se não houver vigilância. Helena apertou a moeda. E eu? O que tenho a ver com isso? O guardião aproximou-se, mais humano do que a entidade anterior. Você é a ponte, a única que pode equilibrar o fundo e a superfície. A frase pairou no ar, pesada e inevitável. A praia ficou silenciosa, exceto pelo som suave da água correndo entre as pedras. Helena olhou para Gabriel, que assentiu como se entendesse tudo muito mais que ela. E se eu não aceitar? Perguntou com a voz baixa. O guardião não demonstrou ameaça, mas tristeza. O mar chamará por outro, e o mundo perderá a única chance de equilíbrio. A entidade luminosa aproximou-se, apoiando-se em Helena. Mas você não está sozinha, nunca esteve. Helena olhou para a casa, que parecia observar silenciosamente. A enchente, a mudança brusca, o chamado, nada tinha sido ao acaso. Ela respirou fundo, sentindo o peso de todas as escolhas que a vida a forçou a fazer até ali. Gabriel apertou sua mão. Mãe, eu tô com você.
A frase simples cortou todas as dúvidas. A praia pareceu iluminar-se ainda mais. Helena deu um passo à frente, encarando o guardião com coragem. Eu aceito. No instante em que pronunciou as palavras, o mar se levantou em um arco azul luminoso, envolvendo Helena e Gabriel com suavidade. A moeda e a concha brilharam como pequenas estrelas. O guardião sorriu, um gesto sereno e cheio de gratidão. Então o ciclo continua. A luz azul envolveu a casa, a praia. Tudo pareceu respirar junto. Helena sentiu uma energia poderosa preencher seu corpo, não agressiva, mas acolhedora, como se finalmente ocupasse o lugar que sempre teve, mesmo sem saber. Gabriel segurou sua mão e juntos encararam o horizonte. O mar recuou calmo, como se tivesse encontrado paz. A entidade desapareceu lentamente, integrando-se à luz. O guardião deu um último olhar antes de retornar à água, onde se dissolveu em brilho. Helena sabia, aquela casa de praia nunca tinha sido um refúgio por acaso, era um chamado, e agora, finalmente, ela havia respondido.